Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal aqui da Escolha Educação. Sou o professor Paulo Mendes, estou começando aqui 2025 com uma proposta para você. Não sai daí, permaneça aqui comigo. Quero te ajudar nesse momento inicial a organizar os seus estudos. Então você que está aí começando, por exemplo, você que está lá no 6º ano, né, está querendo dar uma organizada nos seus estudos, você que está começando o ensino médio, né, ali no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, que está vendo que agora a coisa mudou um pouco, você que está em qualquer momento aí da sua formação, e você que está na 3ª série do ensino médio, pensando, né, em termos de vestibulares, a hora é essa, quer dizer, se você organizar os seus estudos, com certeza há uma grande chance de você, né, se desenvolver melhor. Então, neste sentido, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abordar com vocês aquilo que para mim funciona muito bem. Né? Então, como é que eu faço para esta, né, organização se dar? E vou falar também dos métodos de estudos, tá certo? Então, assim, bem-vindos ao meu primeiro contato contigo em 2025. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, porque o nosso trabalho continua sendo um trabalho 100% voluntário, porque a gente acredita que o conhecimento, ele ajuda demais as pessoas. Então, vamos lá, Primeira coisa, se eu quero estudar, a primeira coisa que eu preciso descobrir é quais são os meus horários livres, quais são os meus tempos livres, tá? E aí tem essa planilha. Essa planilha, se você quiser, depois eu compartilho ela com você, através de um drive, que você possa baixar, você vai lá no comentário do vídeo, coloca aí que eu dou um jeito de fazer com que ela chegue a você, tá? E aí, então, o que eu coloquei? Coloquei de segunda, né, a domingo. E aí, por que sábado e domingo, sendo que você, por exemplo, né, provavelmente não terá aulas de sábado e domingo, mas para que você possa efetivamente organizar. Coloquei aqui umas orientações, né, sobre como está preenchendo, qual é a minha sugestão, ou quais são as minhas sugestões para que você possa preencher. Coloquei aqui uma anotação sobre os seus objetivos ou metas, né, para esse período. Coloquei aqui, né, também como sugestão para que você anote qual é a técnica, ou quais são as técnicas ou métodos de estudos que você vai utilizar para fazer isso nesse primeiro momento, ou nesse período específico. E do lado, né, na última coluninha aqui da direita, acabei colocando, tá, um item para você marcar lá quando é que, se você está estudando ainda regularmente, tá, no ensino fundamental, no ensino médio, quando é que você vai ter lá suas provas mensais, os seus trabalhos e as suas avaliações bimestrais. Fiz um modelinho, fiz um modelinho pensando em quem? Pensando em ninguém. Mais ou menos um modelo, né, básico. Eu estou pressupondo aqui, que de segunda a sexta, né, você vai ter aulas. Normalmente, até que horas? Até 13 horas, até 13h30, em alguns momentos. E aí, depois, o quê? Almoço, ok? Tanto é verdade que aqui no sábado, subiu o horário do almoço para 1h da tarde e tal. A grande questão é você ter uma certa regularidade. Então, se aqui você tem, né, o seu horário todo preenchido com um fazer, que é um fazer escolar, a partir deste momento, né, eu estou colocando aquilo que é uma recomendação, né, tende a funcionar bem. Por quê? Porque em sala de aula, você vai ter contato com o conteúdo. Na medida em que você vai tendo contato com o conteúdo em sala de aula, qual é a ideia? Chegar em casa, depois do almoço, dar uma descansadinha e revisar essas matérias. Ao revisar essas matérias, obviamente, tá? E você vai revisar as matérias do dia, ou os componentes curriculares do dia, e aqueles que já tiverem as lições, você já aproveita e já faz. Né? Depois estou recomendando o quê? Dá um período lá de descanso, e aí você vai preenchendo com aquilo que você, né, tem como atividades regulares. Então são aquelas atividades, isso é regular, tem aquelas atividades extracurriculares. Eu preenchi aqui, um horário para academia, 2 horários para estudos, descanso antes de dormir. Eu coloquei aqui de terça-feira, né, pensando em mim, por exemplo, de terça-feira às 20 horas eu tenho um pedal noturno, né? Você fala assim, mas seu pedal dura 2 horas, né? Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. 22 horas é um bom horário para dormir? Não sei, gente, cada um tem uma rotina, né? Mas a grande questão é que para que os seus estudos possam funcionar bem, né, você precisa dormir bem, isso é importante.
Então, ó, coloquei como um exemplo aqui, né, pensando no geral. No sábado eu tive um pouco mais de dificuldades, né? Veja que aqui eu coloquei livre, porque às vezes as pessoas, sexta-feira, né, tem aquela baladinha, aquela, né, atividade outra qualquer que a pessoa vai fazer, e aí você vai organizando. No meu caso, né, pensando agora, você que está aí do outro lado falando comigo, no seu caso isso não funcionaria. Eu peguei um exemplo, né, um outro exemplo, algo que eu fiz. Eu, atuando como coordenador pedagógico numa escola, né, eu coloquei aqui qual era a minha programação de uma semana. Isso foi lá em 2023, na semana de 30 de janeiro até dia 3 de fevereiro de 2023. Então, ó, no primeiro dia lá tinha uma reunião com os pais, depois tinha, né, um acompanhamento aqui de intervalo, né, com os professores, com os alunos, de novo com os professores e por aí vai. De manhã, né, fazia a entrada dos alunos, depois, olha só, segunda-feira era um dia bem pesado, porque tinha um conjunto de reuniões aqui, tá? E aí a coisa pesava. E cores, né? Por que eu estou colocando algumas cores diferentes? Para facilitar. Então, obviamente que quando você escolhe uma cor lá, vai para atividade X, lazer, aquela cor, você já vai bater no olho, você já vai se organizando. Isso aqui, inicialmente, pode dar um pouquinho de trabalho, mas na medida em que isto passar a fazer parte de uma rotina, né, para você, você vai ver que vai dar super certo. Tenho certeza que vai funcionar super bem, né? Mas o importante é voltar aqui, ó. É você achar a sua organização. Precisa ter uma tabela como essa? Não necessariamente, mas a tabela ajuda porque você vai se disciplinando. E na medida em que eu vou disciplinando, inclusive meu corpo, né, para fazer determinadas atividades, isso vai funcionar super bem. E além disso, quer dizer, achei meus horários livres, né? E agora, o que eu devo fazer? A sugestão que eu tenho a você é a seguinte, né? Para que você possa estudar, né, com bastante tranquilidade, para que você possa estudar com bastante eficiência, a ideia é que você descubra na sua casa, na biblioteca possível, na biblioteca da escola ou na biblioteca, né, que tenha próximo da tua casa, um espaço em que você possa ter o quê? Privacidade, né, que ele seja silencioso e que você possa estar confortavelmente disposto ali. Né? Por quê? Porque isso vai te ajudando, né? Vai dando um rendimento, você vai conseguir, com certeza, aproveitar muito mais. Então, essa questão da iluminação, essa questão do silêncio, essa questão da privacidade é muito importante. Segundo item importante, tá? Evitar distrações. Eu coloquei aqui uma figura feita até por uma inteligência artificial e eu acabei alterando ela, né? E é essa pergunta, será que eu consigo me concentrar, né, com tudo isso ao meu redor? Então, se eu tiver lá um computador, né, um despertador, que seja um celular, uma TV, todo um monte de outras coisas, né? Será que isso vai me permitir a concentração? Com certeza não. E também vamos lá, né, sendo muito claro, honesto com você. Eu não consigo me concentrar por mais do que 15 minutos. Perfeito, então você já descobriu o seu tempo de concentração qualificada. Então você vai organizar o seu tempo né? Vai trabalhar 15 minutos, vai parar um pouquinho, dar uma descansadinha, né? Ou dar uma organizada e depois você volta. É totalmente possível, mas, né, evitar as distrações é fundamental. Então evitar checar celular, né? Evitar, né, ficar trocando mensagens com alguém nesse momento é fundamental para que você possa fazer esse processo. Terceiro item, ter uma boa alimentação. Então, para que eu consiga me concentrar, né, preciso que eu esteja bem alimentado e bem hidratado. Agora, toma um certo cuidado, né, porque você, por exemplo, você vai almoçar e aí depois você vai falar assim, já vou estudar logo na sequência. É muito provável que você vá ter muito sono, né, porque dependendo da alimentação que você for ter, né, dependendo dos alimentos em si que você consumir, isso pode aumentar o seu sono, isso pode, né, contribuir para você se dispersar. Mas é importantíssimo estar bem alimentado e estar bem hidratado para poder render. A outra coisa fundamental é regular o sono. Então, o nosso cérebro ele precisa estar bem, né? Ele precisa estar em condições absolutamente saudáveis aí, e para isso é preciso dormir bem, né? O dormir bem
vai depender, né, do número de horas para as pessoas, mas normalmente fala assim, em dormir o quê? Pelo menos 8 horas por noite. Se não consegue dormir isso, eu, por exemplo, eu tenho uma rotina em que eu durmo, né, normalmente de 5 horas a 5 horas e meia por noite e eu fico bem, né? Para mim funciona, mas tem gente que não, tem gente que precisa de mais tempo. Então, assim, dormir bem é também fundamental. E aí fica a dica, né, para você que está me vendo agora, falando assim, olha, vou falar para minha mãe, vou falar para... Né, porque às vezes os pais ficam cobrando, falam assim, olha, eu tenho que dormir bem para conseguir estar estudando, tá certo? Outra coisa fundamental, variar a forma de estudar. Então, a alternância na técnica de estudo, no método de estudos, né, é muito importante, porque isso vai elevar o seu nível de rendimento. Então, a alternância entre leitura, algum vídeo, algum áudio, na resolução de exercícios, rever, produzir resumos, fazer anotações, isso tudo, né, é fundamental. E isso tudo vai nos ajudando naquele processo de, né, compreensão cada vez maior daquele assunto e, obviamente, nos ajuda na retenção desse tipo de conhecimento, daquilo que você está estudando. E o último item, tá? Estudar é um trabalho, ok? Então, assim, é fundamental que você esteja em boas condições para exercer essa atividade de estudos. Então, é fundamental que você garanta também o lazer. Então, estudar é algo que cansa, realmente cansa. Às vezes não é um cansaço físico, né, obviamente, mas é um cansaço mental. Então, é importante que você tenha algumas atividades que sejam para você prazerosas, para que você possa colocar, né, nesses momentos aí, nesses dias de folga, para que você possa se manter, né, bastante descansado, motivado para os estudos. Tá certo? Então, ó, nessa primeira parte estão as dicas. Agora a gente vai para o quê? A gente vai para os métodos de estudos. Então, só para relembrar, ó, buscar um local adequado, evitar distrações, estar bem alimentado, ter um sono bem regulado, variar a forma de estudar e garantir, né, o lazer, isto tudo potencializará muito, né, os seus estudos e o seu aprendizado. E isso, com certeza, lhe trará ótimos resultados. Então, aproveitando, fazendo já uma pausazinha aqui, nesse momento, para você que está me acompanhando, para dizer o seguinte, ó, tenta fazer isso, e se funcionar direitinho, volta aí, vai lá no comentário do vídeo e fala assim, ó, funcionou direitinho, para mim está funcionando, né, estou conseguindo fazer, estou tendo um rendimento melhor, tá certo? Desejo que você, né, seja muito feliz aí nos seus estudos e que você consiga atingir aquela meta que você colocou lá na planilha, ou aquela meta que você, né, já está com ela bem definida para 2025, tá bom? E agora, então, vamos lá. E os métodos de estudo? Existem vários métodos de estudo. Eu me propus aqui a tratar com vocês nesse momento, né, nesse nosso encontro aqui, em tratar de 12 métodos de estudo. Mas antes de tratar diretamente dos métodos de estudo, eu quero trazer para vocês, né, essa pirâmide de aprendizagem do William Glasser. Né? William Glasser era um psicólogo, um psiquiatra estadunidense que desenvolveu um método de aprendizagem, né, em que ele vai relacionando o grau de aprendizado ao meio utilizado. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. A pirâmide de aprendizagem é um método que relaciona o grau de aprendizado ao meio utilizado para aprender, ou seja, ao método utilizado mesmo, né? Aquilo que a técnica que você vai utilizar. E sendo que a retenção desse conhecimento também vai depender do quê? Diretamente da participação e do comprometimento, né? Ele escreveu do discente, eu acrescentei do estudante. Então, assim, por favor, gente, vamos lá. Aprender não é decorar ou memorizar as coisas, né? Aprender é muito mais do que isso. Às vezes você vai falar assim, mas eu decorei um item lá, vamos imaginar que eu esteja no 6º ano, eu decorei a tabuada, beleza. Só que depois de um certo tempo, né, você vai percebendo o quê? Que, né, quando você decora algumas coisas para fazer uma atividade, né, a tendência é que você esqueça, né? Então, quando você entende como funciona, aí você vai, né, compreendendo cada vez mais, vai elevando o seu nível de aprendizagem e aí você, né, não vai esquecer nunca mais. Então, para isso, ó, é necessário que você faça a experiência, é necessário que você vá realizando um processo que é o processo de praticar.
Por isso que ele vai dizer aqui, ó, que existe uma aprendizagem, que é uma aprendizagem passiva, que está muito pautada no ler, no escutar e no ver. Agora, quando eu vejo, quando eu escuto, quando eu começo a discutir com alguém, né, quando eu começo a conversar com alguém sobre esse assunto, quando eu começo a escrever, quando eu vou praticando, isso vai elevando cada vez mais o meu nível de aprendizagem, né? E quando eu já estou apto, por exemplo, a poder ensinar alguém, né, ou ajudar alguém com dificuldades naquele determinado conteúdo, poxa, aí, né, significa que a minha aprendizagem ela foi muito eficiente, tá certo? Então, fica a dica para você pensar, para você poder estar praticando, né, e para que a gente possa também depois conversarmos a esse respeito. E aí, então, agora eu vou para a primeira técnica, né? Então, qual é a primeira técnica que eu peguei aqui, ó? A primeira técnica, ela tem um nome, né, meio estranho, técnica Pomodoro. Então, o que é a técnica Pomodoro? Foi uma técnica criada por um italiano lá em 1988, e ele era um estudante universitário, né? O Francesco Cirillo, ele era um estudante universitário e ele queria organizar os seus estudos de uma maneira. E aí ele pegou, né, esse reloginho aí, um tomate, né, por isso o nome Pomodoro, esse cronômetro de cozinha, e ele colocava para gerenciar o tempo. Então, normalmente ele fazia o quê? Né? Ele pegava, né, e dividia o tempo lá em 25 minutos cada, então ele estudava 25 minutos de forma ininterrupta e depois ele descansava de 5 a 10 minutos. Então, era exatamente isso, ó, 25 minutos estudando, né, com foco total naquilo, parava, fazia uma pausa de 5 minutos, depois voltava mais 25 minutos, aí você fala assim, opa, aqui eu tenho 1 hora. Né? Então, nesta 1 hora de estudos, né, especificamente, você ia ter, né, mais 20 minutinhos aí de descanso. E aí, para ele, funcionava super bem. Eventualmente, vamos imaginar que você que esteja me vendo aí, que você que esteja me acompanhando, fala assim, nossa, né, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Essa é uma técnica que pode funcionar muito bem para você. Por quê? Porque, né, se o seu limite de concentração durante algo ele é mais reduzido do que de uma outra pessoa, eventualmente, né, fazendo essa dinâmica você pode ter uma eficiência. Testa para ver, né? Pode ser que funcione muito bem para você, pode ser que essa não seja mais adequada para você, tá certo? Mas essa é a lógica da técnica Pomodoro. Vamos adiante? Aí, né, tem um outro método que foi criado lá na década de 40 por um pedagogo chamado Francis Pleasant Robinson. Né? Qual era a ideia do Francis Robinson? Era de também melhorar a aprendizagem. Só que aí ele já partia da seguinte ideia, né? O método é chamado de EPL2Rs, ou seja, a primeira etapa era a exploração, a segunda etapa era, né, elaboração de um conjunto de perguntas sobre aquele tema que você havia explorado. A terceira seria de ler, né, ler pensando nas perguntas. E a última aqui, na quarta etapa, seria rememorar, ou seja, revisar e explicar em voz alta o que foi estudado. Então, vamos pensar, ó. Estou explorando, estou pegando meu material, estou lendo, peguei minha apostila, vou dar uma lida, vou ver como é que ela está distribuída, né, vou ver quantos exercícios tem, do que está falando lá os exercícios, né, e depois olho para o texto, aí vou fazer algumas perguntas para o tema, né, opa, vou pegar um tema aleatório, clima, né, opa, a primeira pergunta, bom, o que é clima? Né, quais são os elementos do clima? Quais são aqueles fatores do clima? Quais são, né, os fenômenos climáticos? Ou se você quiser, fala, nossa, aí está muito técnico, Paulo, eu não consigo ir nessa forma. Assim, bom, por que está chovendo muito num lugar e não está chovendo no outro? Né? Por que um determinado país tem adotado uma determinada prática lá em relação aos outros? E aí você vai, né, enchendo, fazendo um monte de perguntas. E ao ler, né, ao passar pelo texto, você, ao ler o texto, você vai conseguir ir respondendo essas perguntas. Ao final, a sugestão. Aí você vai fazendo o quê? Aí você vai sistematizando esse conhecimento. Veja que você não está, ó, que você está variando, né? Você tem, num mesmo método,
várias ações que podem potencializar a sua aprendizagem. Vamos para a terceira. Terceira, mapa mental. Então, mapas mentais foram criados, né, pelo Tony Buzan. Quem era o Tony Buzan? Um psicólogo, um escritor, um consultor na área de educação. Quando é que isso aconteceu? Lá nos anos 70. Né? Então, qual era a ideia dele? Uma técnica que, na realidade, se você está produzindo o quê? Um grande resumo, né? Só que um grande resumo em que você está ligando os temas, os conceitos, né? A temática toda aí que você está trabalhando com setinhas. E aí, então, para fazer um mapa mensal, eu sou da área de geografia, obviamente que eu peguei aqui, né, um mapa mental na área de geografia, pegando os conceitos. Então, para a geografia, o conceito de paisagem é fundamental, o conceito de território é fundamental, o conceito de lugar é fundamental, o conceito de região é fundamental, e o conceito de espaço é absolutamente essencial. Por quê? Porque o espaço geográfico, para a geografia, é, né, o seu objeto de estudos. Mas para fazer um mapa mental, então, assim, teria que definir o tema. Qual é o tema? Então, eu vou falar, sobre as vegetações do mundo. Definir o tema. Né? Aí eu vou escolher palavras-chave ou frases curtas para, né, ligar aí os subtópicos desse tema. Exemplo do que tem aqui, Está falando lá de paisagem, espaço percebido, lugar, espaço definido de relações, né, território, e por aí vai. Aí, terceiro item, adicionar as ramificações que descrevam, que dê um pouco um panorama, né, desses subtópicos. E, por fim, organizar estas informações de forma que você consiga ver aquilo que é mais importante e aquilo que é, né, às vezes, um exemplo, aquilo que é mais uma situação que está acontecendo ali. E aí, né, uma das coisas que funcionam super bem é você utilizar cores diferentes, usar símbolos diferentes, usar desenhos para que facilitem, né, a sua compreensão disso. Eu peguei aqui, peguei 2 exemplos. Esse mapinha aqui, que não é só um mapa da África, né, tem algumas características. Eu peguei lá do Instagram, né, de um lugar, você vai lá, você digita @temosresumos, foi minha filha que fez, né, quando ela estava no ensino médio, hoje ela está terminando a universidade, mas quando ela estava lá no ensino médio, para estudar para o vestibular, estava vendo África, olha só o que ela fez, pegou uma mapinha e foi marcando aqui algumas características físico-naturais, né, do continente africano, de acordo com as regiões, tá? Então, a partir daí, ela foi adicionando várias características. Neste caso em específico, ela foi adicionando características mais ligadas aos aspectos físico-naturais, mas poderiam ser características outras, né? De aspectos econômicos, sociais, políticos e por aí vai. Do lado direito eu tenho o quê? Um mapa mental de filosofia contemporânea. Acabei de conversar com o meu amigo Michael, que é professor de filosofia aqui no canal da Escolha Educação, e ele bateu o olho nisso, ele levou 10 segundos para falar assim, caramba, tá falando de filosofia contemporânea e não tem nenhum filósofo vivo? Então, assim, eu também peguei, lá do Instagram, o Med Rabiscos, muito obrigado aí, estou fazendo uma propaganda aqui para você também, mas tem lá, filosofia contemporânea, tem os autores e vai trazendo um grande resumo, destes itens. É claro que está faltando gente aqui, mas poderia estar sendo completado e tal. A ideia, pelo menos, está aí. E o detalhe, gente, quando você está fazendo o mapa, além de pensar num desenho, que é a lógica do mapa, você vai também trazendo o quê? Escritas importantes que te permitam, por exemplo, bater o olho depois e revisar isso com muita facilidade. Então, não economize tempo na elaboração do seu mapa mental. Por quê? Porque não economizando tempo, ou seja, fazendo um mapa mental muito bem feito, você já tem um ótimo elemento depois para estar estudando, né? E isso vai facilitar a sua vida. Indo adiante, autoexplicação. Tem muita gente que gosta demais disso. Eu acabei de citar minha filha aqui, ela é uma pessoa que, gosta muito disso. Então, assim, acabava lendo, estudando,
um determinado assunto, fazendo lá alguns determinados resumos, e quando a gente estava indo para a escola, né, ela ia comigo para a escola, ela sempre ia me falando assim, posso te falar o que eu entendi do assunto? Pode, né? Então ela ia me explicando. Eu confesso a vocês que revisei vários livros, né, paradidáticos, revisei vários conceitos de outros componentes curriculares, como biologia, como filosofia, né, como sociologia, junto com ela. Por quê? Porque ela fazia isso. Então, o que é autoexplicação? É você, né, se imaginar no papel de alguém que vai explicar para alguém. Lembra lá da pirâmide do Glasser, que eu falei agora há pouco? Lembra que ele, né, estava dizendo que assim, o nível de eficiência do ponto de vista da aprendizagem, quando você está explicando para alguém, você está ensinando para alguém, ele é um dos mais elevados, para não dizer, na pirâmide dele é o mais elevado. Então, é isso. Só que neste caso específico, né, você não está explicando para uma pessoa diferente, você está explicando para você mesmo. Mas também, né, pode ser para outra pessoa. De repente você pode até gravar isso para dar uma olhada depois, né? Isso funciona super bem, aí vai da sua criatividade, tá certo? Indo adiante, mais um, estudo intercalado. Bom, aí você fala assim, estudo intercalado, né? Ele está quase rememorando a ideia da técnica Pomodoro, mais ou menos, né? Mais ou menos. É que aqui o objetivo do estudo intercalado, né, é você alternar os componentes curriculares. Então, você pegar lá a sua semana, dentro daquela planilha, olhar os momentos em que você vai ter de estudos e dentro desta lógica, né, organizar os componentes curriculares. Aí é claro que, assim, existem, né, ou existirão aqueles componentes curriculares que você vai ter mais facilidade e tem aqueles componentes curriculares que, eventualmente, você vai ter menos facilidade. Então, aí você organiza dessa maneira. Aqui, veja, né, que está organizado de uma forma que tem matemática e português, para não ficar uma coisa, de repente, falar assim, nossa, português tem muito texto, aí se eu juntar com geografia ou com história também vai ter muito texto, pode ser que fique mais cansativo, né? Então aí você vai tentando fazer uma combinação. De repente, se você tiver sem muita criatividade para montar esse estudo intercalado, dá uma olhadinha, né, na sua escola, em relação ao calendário das provas. Normalmente, os professores e a gestão pedagógica, ou seja, a coordenação pedagógica, quando vão montar, né, um calendário de provas, normalmente isso é muito pensado, né, ou pelo menos deveria ser bastante pensado, para você fazer provas ou dias em que, né, vamos imaginar que você vai ter 2 provas ou até 3 provas, para que você possa ter, né, essas provas intercaladas de forma que não fique nem tão pesado, né, nem muito levinho lá para você estar fazendo, porque aí vai ter um dia menos complicado. Pode ter certeza que isso é muito pensado, até para ver, né, quais serão as provas que virão após o final de semana, né, e aí na sequência, tá certo? Mas espero que você se organize tranquilamente. Vamos adiante. Estudo mnemônico. Então, o que é o estudo mnemônico? É um processo de memorização, né? Então, é uma memorização. É aquela técnica que vai se utilizar de frases engraçadas, de rimas ou de músicas para ajudar a memorizar um determinado conteúdo, né? Eu confesso a vocês que vejo bastante, já vi muito disso, né, acontecendo em determinados conteúdos específicos, em algumas aulas no cursinho, mas eu, por exemplo, sou uma negação nesse tipo de referência, ok? Mas aqui, só para pegar, né, então, se eu quero memorizar os primeiros 5 países que sediaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, e aí lembre-se da frase, gato fica e rato sai. Então, com as iniciais de cada palavra, você consegue associar os países em questão, né? O gato aqui, Grécia, o fica, França, né? E rato sai, aí você tem quem? E de Estados Unidos, R de Reino Unido e S de Suécia. Então, vamos lá, escolha uma lista de itens a serem memorizados, ok? Mas aqui é para memorização. Pegue a primeira letra, né, de cada item e forme uma palavra. Muito provavelmente você já deve ter ouvido aí algumas musiquinhas, né, algumas paródias, inclusive, para determinados conteúdos. Tá? Para quem é muito bom nisso, para quem é extremamente competente nesse item, eu admiro bastante, mas não é o meu campo.
necessariamente, mas funciona. Próximo item, releitura, 7º, né? Eu falei que ia tratar de 12 itens. Ó, é uma técnica em que você tem o quê? Você tem lá o seu texto, né? E aí fica a dica, gente, por favor, ó, uma dica importante, né? E muitos professores acabam sugerindo aos alunos, principalmente aqueles menores, né? 6º, 7º anos, tal, fala assim, olha, vamos destacar aqui, vamos grifar umas coisas. Quando você está grifando, por favor, lembre-se de algo importante, né? Grifar não significa rabiscar todo o seu texto. Tem gente que às vezes, né, vai lá e grifa um parágrafo inteiro. A ideia do grifo, né, de você sublinhar, é o ponto mais importante. Então, o ideal seria que você pegasse o quê? Naquele texto você identificasse qual é a ideia. Então, o que está sendo colocado ali enquanto ideia? O que está sendo colocado enquanto conceito? O que está sendo colocado como elemento que está provocando outras coisas? E aí, né, você vai facilitando o seu estudo. Por quê? Porque quando você for reler esse texto, né, o seu grifo ele vai direcionando para os pontos mais importantes. Quando você destaca muita coisa, né, isso dá a impressão de que tudo aquilo que você destacou é importante. Aí vem a pergunta, será mesmo que é importante? Será que, na realidade, ao invés de destacar a ideia, você não destacou um conjunto de características ou um conjunto de exemplos, né, para aquilo que estava sendo dito? Então, né, vale repensar ou vale pensar a esse respeito, mas, né, a ideia de sublinhar, de grifar, funciona bem. Aí vem aquele bom e velho e muito utilizado, porque funciona bem, né, que é o velho resumo. Então, na prática, né, o que a gente precisa fazer? Né? Como é que se faz um resumo? O grande lance é esse. Né? Então, para você que está aí na escola, para você que tem lá, né, seu professor de português, né, principalmente ou de redação, mas normalmente professor de português, pede lá, fala assim, professor, pega um tempo, me ajuda a estruturar isso. Como é que eu faço um bom resumo? Então, como é que a gente pode? O que é que a gente utiliza para isso? Eu peguei aqui, ó, né, lá também do pessoal do @temosresumos, né, no Instagram. Eu estou citando porque foi minha filha que fez, então está tudo tranquilo. Mas aqui nesse caso, ó, o que eu tenho? No caso da moradia, ó, pegou aqui as causas, né, da falta de moradia, pegou aqui as soluções possíveis para esse problema. O mesmo vale para a violência. Então, problemas urbanos é o tema, né? Destacou em tópicos, né, as causas, as medidas de combate, ok? Então, normalmente é isso, só toma cuidado, né, para diferenciar uma coisa da outra. Então, como se colocou aqui no texto, ó, dê ao leitor informações básicas sobre o texto, tá? Então, no mínimo, né, o autor, o título, apresentar as ideias principais e as relações existentes entre elas, mencionar o autor do texto original, né? Atente para a correção gramatical, isso é importante, e ao uso de um vocabulário adequado. O resumo não é a simplificação de palavras, não é você, né, ficar só usando algumas terminologias muito diferentes aí para estar fazendo. Então, assim, é você pegar aquilo que é essencial. Funciona? Funciona. O grande lance é que, assim, você tem, né, a ideia do resumo, do mapa mental, tal. O grande lance é você depois saber pegar aquelas informações que estão lá e transformá-las num texto, transformá-las, né, num conjunto de argumentos que te permitam, por exemplo, responder algo ou responder a uma questão proposta ou, de repente, né, escrever um texto na forma de uma redação. Mas resumos funcionam muito bem. Caminhando quase que para o fim, áudios, né? Poxa, eu gosto bastante, por exemplo, do uso de áudios. Eu sou uma pessoa que eu sou um consumidor de podcasts, né? Eu normalmente quando eu estou lavando louça, né? Ou às vezes ajudando na faxina aqui de casa, eu boto lá um fonezinho, a exemplo do que eu estou aqui, e fico ouvindo. Então, o uso de áudios, né? Aí o que dá para fazer? Você mesmo já preparou um material, você mesmo pode gravar esse material para depois você ficar ouvindo. Ou, né, a exemplo desse momento aqui, ó, né, faz o teste também para funcionar. Né? Pega um outro material, bota aí, mesmo que você não esteja vendo as imagens aqui, né, mas o fato de você estar ouvindo já vai te ajudando a.
Então, esta é uma boa prática, né, de ouvir os áudios aí quando você está se deslocando, por exemplo, de um lugar para o outro, às vezes vai demorar um certo tempo. Vamos imaginar que você está indo, por exemplo, para a faculdade, né, e aí pegou aquele ônibus que demora um tanto, pegou o metrô que demora um tanto, é uma boa, né, saída para você poder estar estudando, para você estar relembrando aí os itens necessários para fazer aquela excelente avaliação ou para compreender melhor aquele fenômeno, aquele elemento lá que você está estudando. 10º item, os chamados flashcards, né? O que são flashcards? São cartões. Então, você cria um conjunto de cartões, tá? Com perguntas escritas na parte da frente e no verso tem o quê? Tem as respostas. E aí, óbvio, né? Que a ideia do flashcard é você ter tá com alguém. Então, alguém vai lá, né, botou numa caixa um conjunto de perguntas, mas faça o maior número de perguntas possíveis sobre aquele determinado assunto, né, e verificando, por exemplo, as respostas também. Então, você vai lá, pega e alguém tira e faz a pergunta. Então, ó, os cartões devem ser colocados numa caixa e retirados de forma aleatória. As perguntas precisam ser lidas e respondidas. Aí depois você vai lá e confere, né, se está respondendo corretamente. É óbvio que, assim, né, se você evitar perguntas que são mais diretas, isso facilita, tá certo? Porque às vezes tem perguntas que, olha, né, são perguntas diretas aqui, ó, quantas fases tem a mitose? Ah, tem 4 fases. Quais são as fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, tal. Aqui está mais direto, mas você pode fazer de umas outras maneiras em que você tenha pelo menos alguns referenciais. Ah, mas eu vou ficar escrevendo um textão. Lembre-se, quando você estiver respondendo a pergunta, você já está estudando para aquele determinado assunto, né? Isso vai te ajudar. Se você não quiser fazer na forma de um texto, ou redigir um texto, coloque os itens, né, que alguém que for responder teria que considerar. Eu, enquanto professor, quando vou corrigir minhas provas, eu sempre faço uma pauta de correção. Não é a resposta que o aluno tem que apresentar, mas quais os itens que eu gostaria de encontrar, por exemplo, nas respostas. Se vocês que estão aqui me acompanhando derem uma olhada, a própria FUVEST tem feito nos últimos anos, tem divulgado nos últimos anos, né, a sua pauta de correção, aquilo que a banca corretora, né, vai observar com mais atenção. Porque aí você já, né, principalmente nas questões dissertativas, gente. Nas objetivas não, aí já tem, né, uma resposta definida, tá certo? Caminhando para o penúltimo, né, prática distribuída. Aí você vai falar assim, poxa, prática distribuída, né, e o estudo intercalado é basicamente a mesma coisa, né? Então você faz o quê? Você distribui os conteúdos. É que aqui, né, aqui, eu vou imaginar que eu vou estudar, por exemplo, um componente curricular chamado biologia, que tem 2 frentes. Eu vou estudar geografia, tem uma parte de geografia do Brasil, tem uma parte de geografia geral, tem uma parte de geografia física, tem uma parte de geografia econômica ou geografia humana. Né? A ideia é você fazer o quê? Ó? Né? É você distribuir os conteúdos, então você vai precisar ter uma organização e colocar lá quais são esses conteúdos, como é que você vai estar estudando. Então, ó, ele é mais eficiente do que deixar tudo para estudar na véspera da prova, sem dúvida. Por quê? Porque aí você vai, né, não olha para tanta coisa. Imagina, você pega lá, vai... principalmente para quem está na 3ª série do ensino médio, né, e está fazendo aí revisão para o vestibular, você vai ver que assim, você está... A hora que você for fazer a primeira prova bimestral, você vai ver que você tem vários conteúdos, ou a hora que chegar lá no, né, perto do vestibular, vamos imaginar que as pessoas deixem para estudar só a partir dos meses de outubro, novembro, para fazer prova em dezembro. A tendência é não funcionar. Por quê? Porque você dá um certo desânimo até quando você olha para o volume de conteúdos, né? Fica um volume muito elevado. E, encerrando aqui, a interrogação elaborativa. O que é interrogação elaborativa? É você tentar criar explicações, né, para determinados fatos apresentados. Então, ó, ele requer um esforço maior do cérebro. Por quê? Porque na prática, né, você vai estar fazendo com que aqueles conceitos elaborados lá, ou estudados, eles, né, tenham que ser, de forma geral, mais compreendidos. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que fazer perguntas-chave, né, durante o estudo. Então, o que
quem, quando, onde, como, né? Isto tende a funcionar. Então, esta interrogação elaborativa é aquela ideia de, vou pegar um exemplo, né? Eu estou falando sempre aqui utilizando a geografia. Vamos pegar uma situação qualquer. Se alguém me perguntasse assim, olha, onde foi criada a geografia? Bom, onde? Né? A geografia é uma ciência que ela estuda, basicamente, a organização dos territórios ou do espaço geográfico. A geografia é uma ciência que surgiu lá no século XIX, junto com as outras ciências modernas. Mas onde? Na Alemanha. Quem criou, né, a geografia? De maneira geral, é atribuída a criação da geografia a dois pensadores, um chamado Karl Ritter e outro chamado Alexander von Humboldt. Tá? Aí você fala assim, mas quando? Século XIX? Mas por quê? Né? Por que foi criado lá? Ora, porque a geografia, naquele momento em que ela foi criada, ela servia para oferecer um conhecimento dos territórios ao Estado, ou seja, né, quem estava ocupando o poder. Então, era um projeto de dominação mesmo territorial. Tá vendo? Ó, então, quando você vai interrogando o assunto, sabe aquela história que às vezes você quer saber de um monte de coisa, você quer saber um monte de detalhes e você fica fazendo algumas perguntas? É mais ou menos isso. Né? Só que aí com uma finalidade específica que é de, né, aprender algo, né, rememorar algo. Muito bem, e com isso eu chego aqui ao final, né, desse meu primeiro encontro contigo em 2025 para falar sobre como organizar, né, os meus estudos e os seus estudos. Espero que o que eu trouxe aqui tenha contribuído com isso, possa contribuir, né, com esses seus estudos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal da Escolha Educação, por favor, né, se inscreva. Nós somos um coletivo de professores que trabalhamos pelo empoderamento das pessoas a partir do conhecimento. E somos um projeto 100% voluntário. Então, se você se inscreve no canal, se você divulga aquilo que nós estamos fazendo aqui, o YouTube vai entender que nós somos importantes e vai entregar este conteúdo a mais pessoas. Um grande abraço, fique bem, desejo a você muito sucesso nesse processo de estudos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.